Olá! Neste vídeo vamos falar um pouco sobre sapatos isolados. Embora muitos saibam do que se trata, alguns conceitos são importantes de se abordar. A sapata se trata de um elemento de fundação que suporta a carga de um único pilar, ou seja, para cada pilar é necessário uma sapata. E assim, o peso da edificação é transmitido ao pilar, que o transfere para a sapata e então o distribui ao solo. Por isso, as sapatas são classificadas como fundação direta e rasa, pois sua base está a menos de 1,5 metro do nível do solo. As sapatas também podem ser classificadas como radier ou gaiola. Essa classificação é devido ao tipo de armação executada. A sapata do tipo radier é uma armação mais simples e indicada apenas para casas térreas. Do contrário, ela não consegue suportar a edificação. Já a sapata do tipo gaiola pode ser utilizada para imóveis de vários pavimentos. Isso porque a estrutura é bem mais reforçada. Aqui podemos ver claramente a diferença entre a estrutura de uma sapata do tipo radier e uma sapata do tipo gaiola. Por se tratar de um processo artesanal muitas das vezes, os equipamentos necessários são ferramentas simples, mas que são cruciais em praticamente todas as etapas da obra. Bitoneira, caso o concreto seja feito na obra, martelo, crena, lápis de marceneiro, entre outros. E atenção! O uso de EPI é essencial em todas as etapas da obra, inclusive na execução de sapatos. E por se tratar de uma etapa executada no térreo, os EPIs dessa etapa são estes mais usuais durante toda a obra mesmo. E embora saibamos que há certa resistência no uso de algum deles, esses equipamentos não devem de maneira nenhuma ser dispensados. Alguns exemplos são óculos, capacetes, luvas, botas e protetor auricular. E em tempos de Covid, nunca se esquecer da máscara. Vamos falar um pouco sobre a preparação prévia. Primeiramente, é preciso escavar até a cota prevista e regularizar o fundo e as laterais com concreto magro. Retirar materiais fofos, soltos e nivelar a base para evitar o recalque imediato. Compactar o fundo, isso pode ser feito manualmente ou mecanicamente. Vamos ver um pouco mais sobre as outras etapas da construção de uma sapata. Após as etapas que aprendemos anteriormente terem sido executadas conforme o projeto, daremos início aos procedimentos para a execução das sapatas. É importante lembrar de seguir as orientações do projeto quanto à locação, dimensão do furo, tipo de aço, traço de concreto. E na etapa de escavação, precisamos estar atentos ao local indicado no projeto e às medidas indicadas. Pode parecer óbvio, mas é muito importante. Esta etapa é feita artesanalmente e deve-se compactar o fundo, como vimos no tópico anterior. É muito importante a gente conseguir estabelecer essa linha do que aprendemos antes nesse curso. Então, após a definição do seu canteiro de obra e após a limpeza do terreno, daremos início, então, às etapas de escavação, caso a sua obra seja feita com sapatas. Nesta etapa, é hora de inserir no furo um lastro de concreto magro. O lastro nada mais é do que um concreto feito com pouca água e pouco cimento, porém com maior quantidade de agregados. Ele é usado para nivelar o fundo do furo e proteger a armadura contra a umidade do solo. Na etapa de execução das formas, é importante lembrar mais de uma vez de conferir o projeto de locação e as marcações do local do pilar e o nível da sapata. Em seguida, as formas são executadas de acordo com o formato da sapata. Dando continuidade ao passo a passo, é importante, assim como em todas as armaduras de edificação, fazer o uso de espaçadores. Assim, garantimos que o comprimento do aço seja atendido. Na etapa de inserção da armadura, devemos ter definido se a mesma será em formato de radier ou gaiola, de acordo com o que foi definido no projeto. É importante atentar-se aos diâmetros dados no aço e no posicionamento da armadura. Em seguida, são posicionadas as armaduras do pilar referente àquela sapata. Mais uma vez, lembramos de ter atenção ao posicionamento do pilar. Essa armadura deve ser fixada à armadura da sapata antes da próxima etapa. Na etapa de concretagem, é importante ter definido o concreto que será utilizado. Se feito em obra ou usinado, este deve ser homogêneo. É importante também ter cuidado durante o lançamento para que não haja movimentação das formas e das armaduras. Após executadas todas as sapatas e passado o tempo necessário para a cura do concreto, é imprescindível que faça-se a desforma dessas sapatas. Algumas pessoas optam por reaterrar o solo com as formas da sapata, mas com o tempo, essa madeira irá apodrecer e poderá causar prejuízo à fundação de sua obra, por conta do material orgânico gerado.
Finalize a execução das sapatas reaterrando e nivelando o solo, podendo assim dar continuidade às outras etapas da obra. Agora, falando um pouco mais sobre a escavação das sapatas isoladas, temos duas opções: à mão e com maquinários, por exemplo, mini escavadeiras. Apesar de que elas são comumente escavadas à mão, elas podem ser feitas também com a utilização de máquinas. Isso depende muito da dimensão da sapata. Uma observaçãozinha importante é que, caso seja utilizado equipamentos mecânicos, deve-se paralisar a escavação a no mínimo 30 cm da cota de apoio, sendo feito o restante de forma manual, justamente para que a gente não ultrapasse aquela cota de assentamento. Agora, como comprar aço para a construção? Temos três opções. A primeira delas é conforme o projeto estrutural, a segunda é cortar e dobrar na obra, e a terceira é com as armações já prontas. Conforme o projeto estrutural, basta informar a quantidade de aço em quilos por tipo e medida e enviar uma cópia do projeto estrutural para a empresa construir as armações conforme o projeto. Já cortar e dobrar na obra é comprar barras de 6 ou 12 metros, depois cortar, dobrar e amarrar na obra, que é o mais comum. À primeira vista parece ser a forma mais barata, mas no slide seguinte veremos que não é bem assim. Já as armações prontas é a maneira mais fácil para comprar aço para a sua obra, pois elas já existem prontas em tamanhos padrões do mercado. Agora, falando um pouco das vantagens e desvantagens dessas três formas de adquirir projeto para a sua obra. Conforme o projeto estrutural e armações prontas, temos bons pontos em comum, que é o zero desperdício, as entregas feitas conforme as etapas da obra, um canteiro mais limpo e a otimização do seu espaço, já que a gente utilizaria um espaço para fazer essas armações e confeccionar essas peças em loco. Agora, no caso de ser conforme o projeto, temos um alto investimento inicial, porém fabricamos peças de quaisquer tamanho. Basta a gente enviar o projeto estrutural para a empresa, que ela fabrica as peças que a gente quiser. Já nos casos das armações prontas, podemos comprar somente as peças padronizadas, ou seja, se nosso projeto houver dimensões variadas, essa opção já não nos atende mais. Porém, temos a rapidez por já estarem disponíveis e montadas no mercado e por um valor acessível. Vocês podem ver a seguir aí uma tabelinha que a gente colocou com algumas dessas medidas padronizadas. Já cortar e dobrar o aço na obra, a gente pode fazer qualquer dimensão, a gente tem um baixo investimento inicial, porém a gente tem muito desperdício, demanda tempo para fazer isso, a gente necessita de equipamentos e com certeza uma mão de obra disponível para fazer as armações dessas peças. Agora, no somatório geral, qual é o mais caro? A resposta é: depende, galera, depende. Se há fábricas na sua região que fazem, ok, pois o valor do frete pelo volume trazido pode não valer a pena, visto que a armação montada ocupa bem mais espaço na carga do que as barras inteiras. Temos que olhar também o valor da mão de obra, o tipo do seu projeto, a quantidade de material e por aí vai. Tem N variáveis. Agora, a parte da concretagem, ela pode ser feita de duas maneiras: concreto feito na obra e o concreto usinado ou pronto. O concreto feito na obra é o mais comum em obras residenciais, porém o usinado vem ganhando espaço também nesse setor. Aparentemente, o concreto feito de forma manual na obra parece ser o mais barato, porém se contarmos com o aluguel de equipamentos como betoneira, mão de obra e tempo gasto por ela, sai bem mais caro, além do espaço necessário no canteiro de obra para este fim. O concreto usinado tem todo o controle tecnológico feito dentro da fábrica, tanto dos agregados, que é areia e brita, quanto da relação entre água e cimento, que está ligado diretamente à resistência final do concreto, algo que seria difícil de ser feito no canteiro de obras. Logo, pensando na importância do elemento em questão, que é a nossa sapata, que está sujeita à umidade, agentes agressivos como sulfatos, vale a pena pensar bem na escolha do tipo de concretagem. Apresentamos aqui agora para vocês custo por sapata, e esse se trata de um preço aproximado retirado do site gerador de preço que nós fizemos uma simulação. Esse site pode estimar o custo de diversas etapas de uma obra apenas com as especificações que deseja. Neste caso, o valor gerado foi por uma sapata de concreto armado que nós fizemos, o tipo ambiente foi urbano, utilizamos a brita 1, o aço CA50, uma quantidade aproximada de 50 kg por metro cúbico de concreto, e lá tem tudo, inclusive armadura de arranque de pilar, arame de atar e separadores. Esse preço inclui o corte, dobra, montagem da armadura em seu lugar definitivo de colocação em obra, mas só não inclui as formas. Trouxemos um comparativo com três opções, na verdade: o feito na obra, o usinado e o usinado bombeado. Claramente a gente pode ver que o usinado no somatório geral sai bem mais barato, isso de uma sapata, hein? Imagine uma obra inteira. Já a diferença do concreto usinado para o usinado bombeado é que o bombeado é para alcançar alturas maiores, por exemplo as peças dos pavimentos superiores. Agora vamos para um ponto muito importante, que são as melhores práticas,
Até porque, para garantir que a execução seja bem feita, vale a pena ressaltar alguns pontos, alguns até citados anteriormente, mas que certamente farão valer o investimento na obra. É preciso assim, então, garantir uma limpeza adequada do terreno, como aprendemos anteriormente com o trabalho de outros colegas da disciplina. Ter atenção sempre à locação dos elementos, como a Alice disse, parece ser uma coisa muito simples, mas isso pode sair muito caro caso erramos. Respeitar as divisas do terreno. Seguir as orientações do projeto, com atenção às dimensões exigidas e ao traço do concreto utilizado, caso feito em obra. Para complementar aqui as melhores práticas, alguns erros podem ocorrer. Sabendo dessa possibilidade, conhecê-los irá ajudar a evitá-los. Assim, precisamos ficar atentos a erros do laudo de sondagem, aparecimento de nível d'água, classificação do solo, alocação dos pontos de forma errada de acordo com o topográfico, como a gente comentou nas melhores práticas, que é importantíssimo a gente atentar-se a isso, erro da cota de assentamento, a vibração inadequada do concreto, deixando muito poroso e mais susceptível a ataques de agentes agressivos, o lançamento do concreto, atentar-se à altura, à velocidade, para não haver segregação dos agregados graúdos. Outras alternativas poderão garantir uma melhor execução da fundação da sua obra e fazem parte do controle de qualidade de uma boa execução das sapatas. São elas: retiradas do corpo de prova para a realização de ensaios de compressão, classificação dos agregados utilizados, correção do traço, isso quando necessário, acompanhamento da execução da sapata, conferir as armaduras antes de concretar. Isso é um passo muito importante, porque depois de concretado não adianta chorar, é só quebrando para conferir se vai estar certo ou se não vai estar certo. Atentar-se nas indicações da norma 12655 de 2015 para os procedimentos de preparo, controle, recebimento e aceitação do concreto, seja ele feito em obra ou pela concreteira. Seguindo essas recomendações, os possíveis erros poderão ser identificados e mitigados previamente. Este trabalho foi feito pelos alunos Alice e Matheus para a disciplina de Edifícios 1 da professora Júlia Mendes. Obrigado por acompanhar até aqui, esperamos que o conteúdo tenha sido muito útil para vocês e até a próxima.